queda capilar pode ter impacto significativo na vida de qualquer pessoa. E hoje quem nos recebe é o Dr. Paulo Posidônio, ele que é médico tricologista. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Roberta, como vai? Muito bem, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Hoje uma pauta muito esperada, doutor, com muitas dúvidas. Sim, sem dúvida. Doutor, e para que todos possam entender, quais são as principais causas da queda de cabelo? Muito bem, Roberta. Nós temos pelo menos 4 grandes grupos correlacionados a causas de queda capilar. A primeira delas, sem dúvida, é a predisposição genética. A alopecia androgenética masculina, a alopecia androgenética feminina, mas nós também temos situações como doenças infecciosas oportunistas, doenças autoimunes, fatores ambientais, poluição e uso de produtos químicos de forma, às vezes, exagerada ou negligente, uso de chapinha, uso de secador, uso de relaxantes, de progressiva, que geram fragilidade não só do fio, mas também do couro cabeludo, e assim pode acontecer também outras doenças relacionadas a isso, uma doença secundária, né, ocasionada por um couro cabeludo um pouco mais fragilizado, certo? Perfeito, doutor. Doutor, como saber se a quantidade de fios perdidos é normal? Então, Roberta, o nosso cabelo passa por fases. Fase de crescimento, fase anágena, fase de queda programada, né? Que é a queda de cabelo na fase telógena. O que acontece? Alguns casos de doença, como por exemplo, doenças autoimunes, hipotireoidismo, hipertireoidismo, diabetes, lúpus eritematoso, sistêmico e outras condições, né, de doença infecciosa, a queda de cabelo sifilítica ou mesmo relacionado ao HIV. A queda de cabelo ela acontece em uma fase em que ele estava em crescimento. Então, essa queda é mais agressiva, ela é mais notória, principalmente em mulheres, né? E a queda de cabelo programada, ela infelizmente acontece de forma desordenada. Quando tem alguma carência nutricional, né? Que é um dos fatores também tido como ambiental, né? Ou de hábito para a queda de cabelo. Ela pode acontecer como, por exemplo, na situação de Covid, o eflúvio telógeno. O indivíduo, homem ou mulher, foi acometido pela infecção de Covid-19, então naquele momento ela vai ter no seu organismo uma situação de desordem. E vai ser programada uma queda de cabelo em grande quantidade nos próximos 2 meses. Essa situação ela é evidente também, por exemplo, após uma bariátrica, após um parto cesáreo, né? Então, nós temos essas duas situações. O correto seria o quê? Conseguir uma embalagem plástica para que fosse guardada a quantidade de fios e entregue ao tricologista que vai fazer sua avaliação. Por quê? Porque se formos colocar, digamos, 100 fios mensal, eu posso ter uma queda de cabelo um pouco maior do que isso e não ser uma situação de desordem do meu organismo, certo? Então, assim, engessar uma quantidade de fios não é o mais adequado. O mais adequado seria tentar guardar esses fios e fazer uma avaliação de tração com o tricologista. Porque se for notado uma fragilidade ao toque, a tração mínima, não a tração de amarrar fortemente os cabelos ou de fazer tranças, porque isso realmente gera fragilidade e queda. Eu digo uma avaliação de tração com um profissional habilitado a isso. Aí daí sim é possível mostrar que essa queda de cabelo não é natural ou não é saudável. Perfeito. E, bom, nós mulheres, doutor, na hora do banho, às vezes cai muito cabelo, então dá aquele desespero. Então, sim, o fundamental, doutor, é fazer isso que você explicou, né? Sim, porque na lavagem capilar, no ato de lavar os cabelos, é normal que haja queda de cabelo. E o meu cabelo é um pouco mais curto do que o seu, Roberta. Você vai ver uma quantidade maior de cabelo nas suas mãos do que eu. E eu posso ter uma desordem de saúde que está gerando uma queda de cabelo
e não perceber porque meu cabelo é um pouco mais curto e você achar que o seu cabelo está caindo em demasia, quando na verdade é aquela queda programada mesmo do ciclo capilar. Perfeito, doutor. Doutor, é verdade que 40% dos homens sofrem com a queda de cabelo antes dos 65 anos? Essa é uma porcentagem mais tida para a nossa realidade, para o nosso público Brasil, né? Nossos pacientes brasileiros, homens. Mas essa realidade, por exemplo, é um pouco mais dramática em alguns outros países, como, por exemplo, o Reino Unido, que tem uma porcentagem infinitamente maior de calvos e que a sociedade médica daquele local não considera a calvície uma desordem ou uma doença. No Brasil, nós temos uma classificação de doenças, um código para as doenças que nós médicos chamamos de CID-10, né? Tem o CID-11 ainda em elaboração, mas nós ainda utilizamos o CID-10. O CID, por exemplo, para a alopecia androgenética, né? A queda de cabelo genética masculina é L64. Nós temos também uma situação, né, de alopecia androgenética causada por drogas. Como assim? Homens que não tinham o gene ou não tinham a predisposição genética para a calvície, né, em um dado momento da idade, mas que por uso de testosterona ou reposição hormonal não assistida, acaba evoluindo com essa situação que passa, né, a ser tida como alopecia androgenética e que também é classificada por CID, né, L64.0. Bem, como eu havia relatado anteriormente, alguns países, né, quando a quantidade de homens com calvície é grande, normalmente esse país não classifica essa situação como uma doença, porque se grande maioria dos homens apresenta essa alteração ou mesmo essa característica, como classificar como doença? É um pouco distoante, é um pouco complicado de se fazer essa análise, né? Essa classificação. Então, essa porcentagem é mais para a nossa realidade, Roberta. Perfeito, doutor. Como o doutor muito bem falou sobre genética, doutor, a queda de cabelo pode ser genética ou sinal de alguma doença? Sim, ela sem dúvida pode ser de causa genética. Muito se fala sobre a queda de cabelo do homem, né? A alopecia androgenética do homem, que começa a se manifestar aí por volta dos 20, 30 anos, né? A questão é que quanto mais jovem ela aparece, pior é o prognóstico. Então, assim, um homem que começa a perder seus cabelos, né? Tem o pai ou o avô calvos com 20, 25 anos, ele tende a ter uma clareira ou uma calvície um pouco mais acentuada. Normalmente, quando ela inicia aos 40, ela é um pouco mais branda, digamos assim. Mas o que tem se visto muito são mulheres, né, com histórico familiar de calvície apresentando cada vez mais ou clareiras, né, entradas, que é a forma mais típica da alopecia androgenética, ou mesmo com uma rarefação muito grande, né, a ponto de conseguir ver todo o couro cabeludo olhando diretamente para a fronte, né, da mulher. Então, em relação a doenças genéticas, a quantidade de doenças genéticas relacionadas à queda de cabelo é imensa. Nós temos pelo menos 70 doenças genéticas, sendo elas congênitas, né, que tem como sinal a queda de cabelo. Nós temos, inclusive, a síndrome de Down, síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter, que são síndromes associadas à hipotricose, né? Os dermatos, né, médicos dermatos e médicos tricologistas chamam essa desordem de genodermatose, que pode ser associada com aumento de pelo, hipertricose, né, normalmente corporal, ou mesmo hipotricose, né? E muitas delas só são vistas, né, as alterações depois de 1 ano de idade. Então, a criança ela pode ser tida como saudável, né, muitas vezes com uma doença genética
que vai gerar calvície até 1 ano de idade e depois começa a ter as manifestações clínicas. Perfeito. Doutor, e aquelas pessoas que elas dizem, nossa, meu cabelo era tão grosso quando eu era mais jovem, agora está tão fininho. É preocupante, doutor? Ou é podemos dizer que é uma coisa da idade? Não, sim. Sem dúvida é preocupante, né? Toda alteração, toda mudança corporal deve ser investigada. As causas são inúmeras. Pode ser um hipotireoidismo, né? Causado às vezes por estresse, ou mesmo por uma situação de uso exagerado de alguma medicação, isso pode acontecer, correto? Mesmo o hipertireoidismo ou diabetes, né? Nós temos uma quantidade grande de pacientes diabéticos no Brasil e tem tido uma crescente, infelizmente, e são desordens do organismo que geram queda capilar. Mas o estresse também pode causar isso. Às vezes a tração costuma se amarrar muito, o rabo de cavalo às vezes muito apertado, né? Ou o uso de química, né? Nós temos uma crescente também de adolescentes em uso de tratamentos químicos, que não é muito... não é muito aconselhável nessa fase etária e que infelizmente acontece e que tem gerado alguns transtornos. Perfeito. Doutor, agora vamos falar sobre tratamentos. Sim. Nós temos hoje uma gama gigantesca de opções terapêuticas, né, Roberta? Quando se falava em transtorno capilar, logo se vinha em mente transplante capilar ou mesmo uso de prótese. Hoje a situação é totalmente diferente. Nós temos muitas opções de tratamentos orais, tópicos, fotobiomodelação, que é o uso de LED, de laser para terapia de muitos tipos de queda capilar. Nós temos também terapias pouco invasivas, como por exemplo a mesoterapia, que são intradermoterapia, a administração de medicação ou mesmo de fator de crescimento no couro cabeludo, o MMP, que é uma escarificação, a técnica de escarificação do couro cabeludo, sendo ele associado à introdução de medicação ou não, porque essa técnica já aumenta a vascularização do couro cabeludo e o aporte sanguíneo maior, então gera ali fatores de crescimento do próprio organismo, certo? Nós temos também algumas terapias como reposição de plasma, que alguns especialistas defendem, outros não, mas que também é uma opção terapêutica. E, é claro, o transplante capilar, que muitas vezes os pacientes fazem o transplante capilar e abandonam o tratamento, o que não é aconselhável, né? Porque a região que foi transplantada fica ali, mas o restante do cabelo que não foi transplantado, ele pode vir a cair, dependendo da situação de saúde do paciente. Por isso a importância da continuidade do tratamento, não, doutor? Sim. E o transplante capilar, ele era tido, na sua grande maioria, a calvície da cabeça. Mas nós temos também outras situações de hipotricose na região da sobrancelha, na região da barba, falhas, né? Ou mesmo hipotricose. E, é claro, assim, as situações de tratamento e de avaliação são inúmeras, né? A despeito disso. E tudo isso trazendo de volta a autoestima, não, doutor, dos pacientes, né? Com certeza. O cabelo em si, ele não tem função vital, mas ele reflete muito na nossa autoestima, né? Ele não tem realmente a função de proteção. Nossa pele já faz isso com muita eficácia, né? Quando a pele está saudável. Mas o cabelo reflete muito a nossa saúde, a nossa apresentação diante a sociedade, né? De autoaceitação, de autopromoção, digamos assim, certo? E assim, a queda dele, a fragilidade do nosso cabelo reflete, sem dúvida, a situação de desordem do nosso organismo. Claro, perfeito. Doutor, e quando procurar a ajuda do especialista? Roberta, a situação de procurar um especialista, ela deve acontecer quando
o indivíduo sente realmente a necessidade de buscar ajuda naquele aspecto. Mas não é de bom tom ser negligente com a própria saúde, certo? Quando notamos alguma alteração, é sempre bom procurar uma avaliação de algum profissional, seja ele especialista ou mesmo uma avaliação geral de rotina, que pode direcionar você a buscar uma assistência de um profissional especialista quando for necessário, certo? Existem algumas situações em que uma avaliação de um especialista, de um tricologista, leva ao diagnóstico de uma doença um pouco mais séria, como, por exemplo, uma doença reumatológica, um lúpus eritematoso sistêmico, uma síndrome de Sjögren, ou mesmo para avaliação de uma biópsia de uma lesão possivelmente cancerígena. Perfeito. Doutor Paulo, muito obrigada pela sua participação tão valiosa aqui no programa Momento Medicina. Sou eu que agradeço a oportunidade, Roberta. Muito obrigado. O programa Momento Medicina vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Aqui você encontra informação com responsabilidade.